dor de barriga, sensação de inchaço no estômago, enjoo, diarreia. Esses sintomas horríveis acompanharam a Jéssica por um bom tempo. Até ela recebeu o diagnóstico há 4 anos que tem síndrome do intestino irritável. Ela descobriu primeiro que tinha intolerância à lactose. Como o mal-estar continuou, voltou ao médico, que constatou o problema. Mesmo com toda a dieta da intolerância à lactose, tirando tudo que tinha e tivesse laticínios, eu continuei passando mal. Então ele pediu outra bateria de exames e acabou que no fim, tudo como estava dando tudo normal, ele excluiu qualquer possibilidade de qualquer outro problema e chegou à conclusão que seria síndrome do intestino irritável. A partir daí, a Jéssica passou a ter uma melhor qualidade de vida. Além disso, ela procurou um psicólogo, porque a síndrome tem relação com o estresse do dia a dia. Ou seja, o quadro emocional pode influenciar muito. Porque a gente vive numa vida muito corrida, né? E aí essa geração nossa hoje o mundo exige muito da gente. E acaba no fim que o nosso corpo reflete de alguma maneira a nossa, às vezes, má alimentação, a nossa correria, a falta de horário para se alimentar adequadamente e a alimentação adequada. Além de todos os cuidados, a Jéssica está sempre vigilante para evitar entrar em crise. Infecções, uso de antibióticos e anti-inflamatórios e cirurgia também podem levar à síndrome. 85% dos pacientes apresentam intolerância a pelo menos um alimento, que varia de pessoa a pessoa. Alguns alimentos eles podem ser evitados para melhorar um pouco essa sintomatologia, podem ser excluídos da dieta. A nutricionista explica que a dieta adequada ajuda muito no controle dos sintomas, mas o diagnóstico da síndrome deve ser feito por um médico. O médico ele vai dar o diagnóstico realmente da síndrome e o nutricionista entra como coadjuvante, certo? Um tratamento multiprofissional, justamente para identificar esses alimentos que vão estar sendo agravantes nesse quadro. Nos consultórios médicos, a demanda de pacientes com os sintomas de intestino irritado é bem grande. Hoje nós recebemos a presidente da Sociedade Piauiense de Gastroenterologia, a médica Joselda Duarte. E você em casa pode participar enviando sua pergunta para o nosso número de WhatsApp 981019594. Doutora, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Como é que Obrigada. se comporta o intestino de uma pessoa que tem essa síndrome do intestino irritado, né? Irritável, né? Não é irritada, é irritável, que pode ficar irritável. Como é que se demonstra o intestino de uma pessoa? Muito bem. Primeiro é importante a gente caracterizar o que é a síndrome do intestino irritável. Então, é um distúrbio, digamos, funcional. Quando se estuda esse intestino, se observa que não tem uma alteração anatômica na estrutura dele. Então, a característica básica é uma hipersensibilidade dos receptores, dos botõezinhos que nós temos ao longo do nosso trato digestivo, ao longo do nosso intestino. Além disso, existe também distúrbio na movimentação, na motilidade do intestino. E o estresse emocional também interferindo. Por isso que é muito comum a gente ouvir dos pacientes essa queixa de que situações de estresse levariam ao quadro. Então, assim, a síndrome do intestino irritável, ela é caracterizada por dor abdominal, por pelo menos 3 dias, nos últimos 3 meses, associada à alteração do ritmo intestinal. Então, constipação ou diarreia, ou alteração no aspecto, na aparência das fezes. Porque muitas vezes, isso é importante a gente conceituar para diferenciar aquele paciente que tem uma constipação comum por erro alimentar. Então, tem que ter essas características. Bom, a senhora falou aí das características, né, dos sintomas. Existem outras doenças que elas podem influenciar no surgimento dessa síndrome? Existem sim. Existe a associação de doenças e uma coisa que é muito importante, que a gente coloca isso não só para os pacientes, mas também para os colegas clínicos, alerta, é que o intestino irritável é uma síndrome que não provoca perda de peso, não provoca sangramento nas fezes, não acorda o paciente à noite. Então, com isso, a gente já consegue separar um pouco esses pacientes. Mas existe associação também. Doenças inflamatórias do intestino,
doenças tipo doença de Crohn, retocolite, podem vir associados à síndrome do intestino irritável. Intolerância à lactose, a moça da reportagem comentou a questão da intolerância à lactose. Existe associação, mas a síndrome do intestino irritável é uma síndrome bem caracterizada. Só um dado que é interessante, ela atinge até 20% da população americana e ela está entre as 10 principais causas de procura ao atendimento em atenção básica. Isso eu estou falando de estatística americana, certo? E ela incide principalmente em mulheres jovens também, entre 25 a 40 anos de idade. Então, pacientes que têm mais de 50, 60 anos, que começam com esse tipo de sintomatologia, não é o primeiro diagnóstico a ser pensado. A senhora falou em alimentos que podem provocar a síndrome. Alguns medicamentos podem causar também, como anti-inflamatórios, no caso, dá para se chegar à síndrome com esses medicamentos, doutora, provocar? Na verdade, assim, não é que sejam causas, mas são fatores que podem predispor ao aparecimento. Então, existe, digamos, um terreno propício para isso. A pessoa já tem essa hipersensibilidade desses receptores, tem distúrbio na movimentação, associado a isso os fatores exógenos. Então, o estresse emocional é um fator, inclusive o paciente, às vezes, ele pontua bem o dia que ele começou com esse quadro. Né? E medicamentos também, erros alimentares, determinados alimentos, carne vermelha, por exemplo, alimentos processados, podem estar relacionados digamos, ao surgimento da síndrome, mas isso em pacientes que têm a predisposição. A questão da quantidade pode ser prejudicial para o desenvolvimento da síndrome? Como é que deve ser uma pessoa que já tem predisposição, já tem a doença? Ela deve fazer, doutora? Olha, ela deve procurar, primeiro, ajuda médica para realmente dar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, afastar outras doenças. Mas ter uma alimentação balanceada, saudável, uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes, evitar alimentos gasosos, refrigerantes, por exemplo, que distendem muito o tubo digestivo, alimentos com difícil processamento, digestão mais lenta, massas, frituras, gorduras, tudo isso piora. E avaliar também a questão da lactose, se existe uma intolerância associada. A Terezinha, Por Enquanto, ela pergunta: como identificar um alimento que pode me fazer mal e me acometer da síndrome? Na verdade, a síndrome ela não é produzida pelo alimento, mas ela pode ser desencadeada e piorada os sintomas por alimentos. Esses alimentos que eu citei, frituras, gorduras, comidas processadas, industrializadas, carne vermelha, massas, né, os carboidratos. Então, procurar ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada, com frutas, verduras, legumes, carne branca. O Ronaldo, do Horto Florestal, ele diz que quando come muito de uma só vez, ele sente cólicas e logo diarreia. Isso pode ser o princípio de... Pode ser. Existe uma coisa que a gente fala na síndrome do intestino irritável, que é o reflexo da defecação exacerbado. O reflexo chamado gastrocólico. A pessoa come, distende muito rápido o tubo digestivo e acaba estimulando o reflexo de evacuação. Então, precisa ser avaliado, sim. Tenho que mudar a minha refeição, faço a alimentação no horário certo, mas sempre que como é praticamente a mesma coisa, né? Ela sente irritação, até tontura e também fica arrotando. Essa não tem um nome aqui da telespectadora. Certo. Ela sente esse sintoma, mas é mais ou menos a mesma coisa. Essas eruptações também. Uma coisa que é importante também a gente ressaltar é a associação da síndrome do intestino irritável com distúrbios do ponto de vista psiquiátrico, que às vezes a pessoa tem muita resistência. Não é que tem um quadro psiquiátrico, mas a gente sabe que existe uma esfera emocional. Então, quadros de depressão, de ansiedade. É muito comum a gente verificar que a síndrome ela é desencadeada em momentos de estresse. Uma perda de um ente querido, uma perda de um emprego, um estresse muito importante, a expectativa de um emprego, de um concurso, meninos na faculdade fazendo provas. Então, a gente observa muito isso. E daí a necessidade também de um tratamento em conjunto, se buscando esses distúrbios, esses quadros psicológicos, com apoio psicoterápico. O João Soares, de Parnaíba, doutor, ele diz: qual a diferença dessa doença que os senhores estão falando para a gastrite?
Gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago, certo? Então, a síndrome do intestino irritável é um distúrbio que não tem alteração na anatomia. A gastrite está restrita ao estômago. Então, a gastrite ela pode ser uma gastrite medicamentosa, anti-inflamatórios, aspirina, erros alimentares, associação com a bactéria. Então, são doenças totalmente diferentes. Doutor José, existe um estudo, ou diante da experiência da senhora nos atendimentos, né, do consultório da senhora, quem é que chega mais com a síndrome do intestino irritável? Mulheres, homens, a partir de que idade? Tem crianças também? Sim. Principalmente mulheres. É uma doença de mulher jovem. Então, mulheres em torno de 25 a 40 anos de idade. E isso aí por muito tempo se rotulou que era um problema só psicológico, hoje se sabe que não, homem também pode ter. Criança não é habitual. E se você tem esse tipo de sintoma em faixa etária acima de 50, 60 anos, procure outra causa. Isso não deve ser intestino irritável. Então é patologia de mulher jovem, 25, 40 anos de idade, com esse tipo de sintomatologia. E não acordar à noite com sintoma, não tem perda de peso e não tem sangramento nas fezes. Tem cura, doutora? A síndrome do intestino irritável? Isso. Infelizmente, não, mas ela tem um bom controle. A gente observa que o paciente, quando bem acompanhado, bem orientado do ponto de vista nutricional, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicoterápico, ele pode conviver perfeitamente com isso. É lógico que existe a questão das limitações. Ok, doutora Joselda, muito obrigado pela presença da senhora aqui. Esclareceu bastante, né? Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigado mais uma vez a senhora pela presença. Muito bom dia. Obrigada.